Pois é, a gente continua falando sobre hipertensão, esse assunto tão sério e que precisa, sim, ser bastante debatido. E a gente recebe aqui no estúdio a doutora Fabiana Boaventura, que é médica cardiologista. Bem-vinda e bom dia para a senhora. Bom dia, muito obrigada. Doutora, a gente percebe que os dados são alarmantes, né? São muitas mortes que são causadas ou que têm influência da hipertensão, né, como causa dessa morte, mas a gente percebe também que as pessoas deixam para procurar um tratamento, procurar uma avaliação quando a situação já está bem crítica, sendo que o ideal é procurar prevenir essas situações, né? Exatamente. É uma doença silenciosa. Então, se a gente não vai atrás para fazer os nossos check-ups, fazer as medidas em casa que seja, na farmácia, no postinho ou no médico, isso a gente pode passar batido, né? Então, não é legal a gente esperar a doença chegar no seu estágio final, porque nessa parte a gente já não tem muito recurso para resolver aquele problema pontual, né? Agora, quando a hipertensão ela é diagnosticada já no seu início, com o tratamento, sim, a gente consegue evitar todas as suas consequências e esse é o melhor caminho. Doutora, quais são os primeiros sinais que uma pessoa hipertensa deve ficar atenta para dizer assim, ó, esse sinal, esse sintoma aqui não está muito dentro da normalidade? E principalmente observar os hábitos, né? Se eu não pratico atividade física, estou nesse grupo, infelizmente, preciso me corrigir. Se eu não pratico atividade física, se eu não me alimento adequadamente, então quando surgem os primeiros sinais já tem que ficar alerta, né? Sim, mas o mais interessante é a gente não deixar aparecer nenhum sinal, né? Então, hoje em dia, com essa vida desenfreada que todo mundo vem tendo, né? Então, quem hoje não tem uma vida com muito estresse, né? Um trabalho sobrecarregado, sono ruim, alimentação à base de industrializados, muito sal, excesso de peso, né? Tanto o sobrepeso, obesidade, o sedentarismo, o álcool, o tabagismo, tudo isso vai interferir no aparecimento e dificuldade de tratamento da hipertensão. Então, o certo mesmo é fazer as medidas, elas são casuais, pelo menos uma vez ao ano, porque se houver alguma alteração na pressão, e isso tem que ser algo sustentado, né? Aí, sustentado no sentido que, pelo menos umas 2, 3 medidas, está sempre acima de 14/9, esse é o sinal que você tem que procurar um médico cardiologista, um médico do posto, ou o médico da preferência de cada um, mas precisa sim ser avaliado. Essa é uma condição que não tem cura, né? Uma condição permanente, mas que requer, com os devidos cuidados, a pessoa pode ter uma vida normal, né, doutora? A pessoa ela deve seguir normalmente. Então, assim, é uma doença crônica, porém com tratamento. Esse tratamento, ele às vezes é necessário a medicação, mas às vezes as mudanças dos estilos de vida pode sim ser o suficiente se tiver um estágio inicial da doença, né? Agora, com o avanço da doença, às vezes não é possível a gente tratar só com as mudanças comportamentais. Mas, ao invés da pessoa, às vezes, precisar de tomar 3, 4, 5 comprimidos, às vezes ela toma 2 ou 1. Então, a mudança do estilo de vida ela é sempre fundamental, traz melhora em todos os aspectos, não só de prevenção da hipertensão. E a gente está falando hoje sobre hipertensão, porque hoje é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão. E eu queria que o pessoal de casa ficasse bastante atento, que eu vou pedir para a doutora falar aqui alguns sintomas, mas se você tem alguma dúvida sobre hipertensão, está percebendo alguma diferença aí no seu dia a dia, está se sentindo tonto, está sentindo mais calor, está suando muito no horário que não era para suar, manda a sua dúvida aqui para a gente no nosso WhatsApp, que é o 3201 7720. Então, manda a sua dúvida que a doutora aqui, à medida que a gente for recebendo, a doutora vai respondendo aqui pra gente. Então, eu queria que a senhora elencasse alguns sintomas que as pessoas devem ficar alerta e procurar. De imediato, mudar os hábitos alimentares, também o estilo de vida, mas também procurar um médico, né? Claro. Algumas vezes pode dar uma dor na nuca, um desconforto, dor no peito, falta de ar, um aceleramento. Mas lembrando que, sendo uma doença silenciosa, até chegar a essa etapa, muita coisa já aconteceu. Muitos órgãos já foram comprometidos. Então, não vale a pena esperar sintoma. Uma
Uma vez com sintomas, é claro que tem que ser investigado, mas isso serve para tudo, né? As outras doenças do coração também são assintomáticas. Então, deu sintoma, é de coração, falta de ar, dor no peito, isso tem que ser avaliado. Mas para prevenção, para a gente evitar a progressão de doença, a doença é silenciosa. Então, tem que aferir a pressão. E esse alerta vale principalmente porque não é uma doença que escolhe um grupo, né? A hipertensão, muitas vezes, a maioria dos casos, acontece em pessoas de mais idade ou em pessoas que estão com sobrepeso, mas também as pessoas visivelmente no padrão também podem estar escondendo aí, camuflando uma hipertensão, né, doutora? Sim. Hoje a gente tem um alerta muito grande para as crianças, inclusive, né, que tem uma alimentação muito desregrada, né, à base de muito industrializado, skinny, salgadinho, bolachas, coisas muito gordurosas. Então, é aquela criança que às vezes a pessoa fala, ai, que bonitinho, vai medir a pressão, vai dar um 12/8, que para a criança é muito. Então, hoje o número de diagnósticos em crianças tem aumentado muito por conta desses erros alimentares, sedentarismo, sobrepeso. Então, o mais importante é entender se você tem alguma coisa que está ruim na sua qualidade de vida, principalmente se você está acima do peso, é preciso uma cautela maior. Quero agradecer a sua participação aqui, doutora, seus esclarecimentos, né, esse alerta nesse dia tão importante para que as pessoas comecem a cuidar mais da saúde, mas muito obrigada pelas suas informações e os seus esclarecimentos. Eu que agradeço, foi um prazer.